Estamos aqui em mais um vídeo do canal Super Preparado Cursos e Concursos e no vídeo de hoje nós vamos resolver questões de concurso para professores e para a área da educação. Acompanhe aí comigo a resolução de questões da nossa sexta aula de conhecimentos pedagógicos. Se você quer ver as outras aulas, vá aqui no nosso canal e busque lá uma playlist de concursos específica para você estudar gratuitamente. Falando em estudar gratuitamente, aqui no primeiro link da descrição ou na descrição do vídeo, você vai encontrar links de cursos gratuitos e de material em PDF para concurso para você baixar e imprimir gratuitamente. Então confere lá que vai dar uma super ajuda aqui a divulgar o nosso canal, beleza? Então vamos lá para a nossa aula de resolução de questões. Acompanhe aí comigo a resolução da nossa primeira questão. Vamos lá? Ela diz o seguinte: a capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros e, consequentemente, de se relacionar bem com eles é necessária para vendedores, líderes religiosos, políticos e, o mais importante, professores. Qual inteligência múltipla de Gardner está descrita acima? Lógico, matemática, interpessoal, espacial ou musical? Bem, gente, aqui a gente tem a introdução de um teórico que está sendo muito recorrente em concurso de professores, que é Howard Gardner, que fala sobre as inteligências múltiplas. Como é que ele fala, da capacidade de entender as intenções e os desejos dos outros, e, consequentemente, de se relacionar bem com eles, essa questão, quando você fala de relacionamento e de entender as intenções, entender os sentimentos das outras pessoas, nós vamos estar falando da inteligência interpessoal, tá bom? Então, é um pouco lógico, capacidade de entender, ou seja, capacidade de se relacionar com as outras pessoas. Lógico, matemático não, que ele não fala de raciocínio. Espacial não, que ele não fala de noção de espaço e tudo mais. E ele também não fala de questões musicais, Então, por exclusão e também pelas palavras-chave que a gente tem na questão, podemos inferir que a resposta correta é a B, a inteligência interpessoal. Beleza? Então fique ligado aí em Howard Gardner, está sendo muito cobrado nos concursos de professores. Vamos lá para a segunda questão. Ela diz o seguinte: no contexto educacional, o educador exerce papel fundamental. Nesse sentido, não é função do professor, tá? Então preste muita atenção. Ele quer saber quais das alternativas abaixo não tem nada a ver com a função do professor, beleza? Então leia com bastante cuidado. Organizar aulas e situações de aprendizagem que sejam relacionadas ao nível de aprendizagem que se encontra em seus alunos? Sim, Sim, exatamente. Isso é uma das funções do professor. Item B diz o seguinte: estimular atitudes respeitosas entre todos os alunos, visando eliminar qualquer forma de preconceito? Também isso é uma função do professor. Item C de casa diz o seguinte: no decorrer do processo pedagógico, o professor deve proporcionar experiências significativas, que desenvolvem capacidades cognitivas, como a memória, o raciocínio e o bem-estar no ambiente coletivo e plural. Sim, exatamente, essa é uma das funções do professor. Item D, envolver-se em situações cotidianas particulares dos alunos e suas famílias, emitindo opinião, impondo limites e regras sobre os mesmos, para evitar desvios de atenção na execução das tarefas escolares. Não, gente, isso não é uma das funções do professor, apesar de que muitos assuntos familiares os professores intervêm, e é para intervir mesmo. No entanto, essa não é uma das funções primordiais do professor. Então, o item dele fala em se envolver em situações cotidianas? Não, até acontece, mas não é uma função principal e primordial do professor, tá bom? Então, ele quer saber a alternativa que não é uma função do professor. Então, temos aí o item D de dado. Vamos só conferir o item E. Diz o seguinte: fortalecer a autonomia, o respeito e a amizade dos alunos. Sim. Um ambiente seguro e feliz apresenta melhores condições de aprendizado e conhecimento. Exatamente, tá? Perfeito. Então, isso sim, fortalecer a autoestima e o respeito entre os alunos é sim uma função dos professores, tá certo? Beleza? Então, o item D de dado é a questão, é o gabarito da nossa questão.
Terceira questão, vamos lá acompanhar aí comigo. Ela diz o seguinte: analise o fragmento a seguir. O objeto da educação pública é, portanto, promover espaço. Aí diz o seguinte: a regra vale tanto para instituições de ensino como para indivíduos. Assinale a alternativa que, de acordo com o plano de desenvolvimento da educação, completa corretamente a lacuna, né? Então, a lacuna é essa parte aqui, né, que está em branco. Que um dos objetivos da educação é promover a autonomia, disciplina, regulamentação da aprendizagem ou a socialização. Então, gente, se você percebe, né, ele pergunta de acordo com o plano de desenvolvimento da educação, o PDE. Mas, se você prestar atenção em outros documentos, como, por exemplo, a BNCC, Base Nacional Comum Curricular, você vai perceber que uma palavra se repete muito lá, que é a autonomia, né? Então, um dos objetivos da educação pública é promover a autonomia do aluno, ser esse ser crítico e um protagonista do seu aprendizado, né? Então, isso seria a autonomia do aluno. Então, por isso, a alternativa item A. Perceba que nos documentos a palavra que muito se repete é autonomia do aluno, autonomia do estudante, do educando, beleza? Acompanha aí comigo a quarta questão. Diz o seguinte: entende-se por fracasso escolar o fato de o aluno não completar o grau acadêmico mínimo para o sistema educacional, do qual se faz parte. É um fenômeno que ocorre em um nível muito alto em vários países. Nesse sentido, assinale a alternativa incorreta quanto aos aspectos mais importantes em relação ao fracasso escolar. Então, ele quer saber das alternativas abaixo, aquela que não está relacionada com o fracasso escolar. Falta de motivação ou desinteresse por parte do aluno? Sim, isso é um dos fatores do fracasso escolar. Item B, problemas de aprendizagem? Sim, é um dos fatores do fracasso escolar. Item C, altos índices de aprovação e, consequentemente, a falta de interesse em estudar? Não, né, gente? Altos índices de aprovação não tem nada a ver com fracasso escolar. É totalmente o contrário, né? E altos índices de aprovação é sinônimo de sucesso escolar e não fracasso escolar. Então, ele quer saber que não tem a ver com fracasso escolar. Portanto, item C de casa não tem nada a ver com fracasso escolar. Problemas de visão podem proporcionar o fracasso escolar? Sim, né? Muitas vezes o aluno não consegue enxergar, dá dor de cabeça, não consegue se concentrar. E é um dos fatores, sim, do fracasso escolar. Então, eu agradeço pela sua atenção, por ter chegado até aqui. Deixe seu like, seu comentário. E não se esqueça de conferir aqui os links de cursos gratuitos e material em PDF para concurso, também gratuitos, para você potencializar os seus estudos para concurso. Então, até os próximos vídeos aqui do canal.